Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos exemplificar como elaborar um quadro as-built com Proelétrica. Acessando a ferramenta Inserir Simbologia, vamos selecionar alguma simbologia que vai representar a nossa iluminação, onde aí a iluminação vai ser instalada no circuito 1. Já podemos aí modificar a descrição, que não é nada, né, de lâmpada incandescente, nada disso. A gente só tem uma informação, foi feito lá um levantamento no local da carga de iluminação e clicando em inserir, podemos aí alterar a descrição carga de iluminação. A carga total, fator de potência, referência de inserção se desejar. Clicamos em OK e teremos então o que representa, né, o nosso circuito 1 e a carga total desse circuito. Para as tomadas, vamos realizar o mesmo procedimento, onde aí no caso são tomadas baixas, que vão estar aí no circuito 2. Desejando modificar aí a sua descrição, podemos aí modificar, que se tratam aí de cargas de tomadas TUG. Se desejar, pode indicar a carga unitária, né, a carga de uma tomada. Clicamos aí em OK, inserimos a tomada. Terminando o lançamento, clicamos duplo, onde aí no caso foi feito o levantamento lá na obra da quantidade, né, de tomadas TUG com essa carga, onde aí, por exemplo, ao todo foram 10 tomadas encontradas lá na obra, por exemplo. Então, dessa forma, né, podemos inserir objetos elétricos em cada circuito, tomadas TUI, a carga, posicionamos aí no desenho, indicando a repetição desse símbolo, e aí no caso, né, as tomadas TUI da área de serviço e cozinha. Então, ao todo, por exemplo, 6 tomadas não foram encontradas lá na obra. Então, efetuado aí, né, o lançamento, tem um outro circuito de tomada muito parecido com esse, para a parte aí de dormitórios, né? Então, podemos copiar essa tomada, vou colocar aqui para baixo, alterar o circuito, aí no caso, né, o circuito 4. Então, realizado essa alteração, aqui ele já aproveitou, né, e colocou o dado da repetição, né, caso você queira aí também que seja feito isso nos demais símbolos, é possível com o comando de indicações indicar o circuito, né, no caso aí refazer a indicação desse circuito, e aí ele já vem com esse dado, né? 10 tomadas no circuito 2, 6 tomadas no circuito 3 e 10 tomadas no circuito 4. Vão ter aí outras tomadas, então tomadas específicas de chuveiro. Nesse caso eu não quero alterar nenhum dado e vai estar aí num circuito 5. Uma outra, né, no circuito 6, então são 2 banheiros com chuveiros elétricos. Ajustamos aí o dado da carga instalado lá na obra. Pronto, né? Já temos aí os dados suficientes aí para gerar o quadro as-built, né, da nossa
da nossa obra. Então, para isso, inserimos um quadro de distribuição sem nenhuma definição de circuito. Clicamos em inserir e aí, né, nesse quadro de distribuição, as build, o nome aí que cada um desejar atribuir, a alimentação, a tensão, e veio atribuindo aí, né, os dispositivos de proteção. Vou agora definir aqui a abrangência, selecionando que esse quadro vai alimentar. Vou posicionar aí num local do desenho, a descrição e agora, né, simular o caminhamento. Então, ao invés de eu fazer o projeto arquitetônico, levantar o caminhamento do eletroduto, aqui a gente está tentando fazer, né, um as-built do quadro de uma forma mais simples e rápida. Usando o comando de eletrodutos, podemos aí, né, inserir o traçado aqui indireto, passa pela parede, pelo teto. Clicando em inserir, capturamos ali, né, um ponto de partida e traçamos aí um caminhamento para ligar o circuito da iluminação. Bom, então quando for dimensionar, para quem quiser, né, não só montar o as-built do quadro, de repente aí quer ter uma estimativa da dimensão dos fios para alimentar esses circuitos, clicando duplo ali no eletroduto, é possível fixar, né, o seu comprimento. Então ali usar comprimento que está no desenho, a gente muda para fixo. E aí, conforme tirada a medida lá na obra, né, e verificado qual é o comprimento do tubo, indicamos no desenho. Então a gente não precisa montar a instalação de uma forma completa, né? Podemos aí estimar esse comprimento do tubo. Então, por exemplo, tem uma distância de 20 metros, né? Então está em centímetros, 20 metros, damos aí um OK e efetuamos também, né, a inserção para os demais pontos. Fazer aqui um diagrama da nossa instalação existente, né, o as-built aí da nossa obra. Então, montado o esquema, veio atribuindo os comprimentos encontrados lá na obra, 15 metros, no caso aqui desse outro, né, considerando aí um comprimento de 18 metros, para ligar o chuveiro, distância do quadro, né, até lá no chuveiro, vamos supor que aí de 12 metros. Desse outro banheiro, um pouquinho mais longe, 20 metros. E pronto, nós montamos aí o nosso esquema de instalação de uma obra, né, já executada. Realizado aí o procedimento, como a gente atribuiu aí distâncias, né, a quantidade de cargas para circuitos, se desejar, é possível aí dimensionar a fiação. Então, vamos ligar tudo aqui a esse quadro. Como é um símbolo que está atribuído, né, como iluminação, está me informando que não tem interruptores. Continua mesmo assim. E aplicando aí, né, os parâmetros para o dimensionamento da fiação.
teremos, né, os resultados das bitolas de fiação, né? Já visualizei ali, né, era chuveiro bifásico e aí eu acabei colocando monofásico. A gente pode aí voltar no projeto, alterar esses símbolos aí para os chuveiros serem do tipo bifásico. Aí redimensiona aí a fiação, dimensionar, para de repente aí, né, verificar será que os diâmetros de fiação que foram passados lá na obra estavam de acordo. Então a gente estima os comprimentos, a carga, né, instalada, e realizado então o dimensionamento da fiação, a gente tem os resultados para poder comparar se aquilo que foi colocado na obra está ok ou não. Se quiser, né, pode inserir a fiação para representar aí nesse projeto. Bom, aí nesse passo do dimensionamento da fiação, ele é opcional. Por quê? Porque a gente pode já pular para essa etapa para quem de repente só quer, né, a informação do quadro de cargas sem essas informações de bitola de fiação. Poderia aí redefinir a abrangência do quadro e gerar o quadro de cargas, onde aí nas opções avançadas poderia aí ocultar, né, a coluna, não mostrar a fiação, né? Então ali tem a seção dos condutores, fases. Então o que está em si é o que vai ser apresentado. Seção aqui do condutor, não quero utilizar, então desabilita e dando um OK. Circuito sem dados, deseja informar, pode clicar em sim. Então, circuito 1, proteção aí que vai ser usada, nesse caso aí, né, para o circuito 1, não foi dimensionado, que a gente não tinha lá a informação, né, do interruptor. Para poder dimensionar é só trocar, né? Ao invés de ficar como um dado de iluminação, tá deixando aí, né, como força. E assim, né, ele vai calcular esse circuito 1. Bom, então elaboramos dessa forma, né, um as-built do quadro com esses circuitos. Consequentemente, aí também, se desejar gerar um diagrama conforme aí o tipo do quadro, diagrama trifilar. Seleciono o tipo, né, de diagrama desejado e temos então, né, também o diagrama de as-built da nossa instalação.